Está no ar a CEO TV Podcast, o seu canal de empreendedorismo e negócios. Hoje a gente vai tratar de um tema muito especial e atual. Nós vamos tratar do compliance e é um espectro que as empresas, sobretudo nesse novo momento de reforma tributária, tudo muito atual ainda, da gente poder abordar esse tema para que as empresas estejam em conformidade num compliance que é um espectro muito maior do que o tributário, mas também vamos tocar alguma coisinha aí do que toca do braço do tributário. Hoje estamos recebendo pela segunda vez aqui na nossa casa do CEO TV Podcast, agora em nosso estúdio, o empresário Manuel Marinho, um profissional da área de compliance com uma formação muito eclética, passagens por muitos anos por uma Big Four, e hoje Manuel vai dividir conosco aqui alguns temas importantes para que você CEO, você CFO, se atente nas funções aí executivas da sua empresa. Manuel, muito obrigado mais uma vez por essa sua presença iluminada aqui. Eu é que agradeço. Dá os parabéns aqui, o estúdio está muito bacana, super equipado, show, profissa no nível mais top possível. Tá de parabéns. Padrão Anegues, muito legal, Anegues. Parabéns aí para você. Muito obrigado, meu amigo, por a sua presença aqui, por você dividir aí com a audiência esse tema importante que é a questão do compliance, né? Muita gente, quando fala do compliance, visa muito o micro compliance, como se fosse um micro gerenciamento de atividade, né? E o compliance, no seu espectro maior de uma organização, ele é muito mais do que uma função financeira, do que uma função administrativa ou uma função de conformidade. Então, eu gostaria que você, Manuel, pudesse dar um overview aqui para esse empresário de médio porte que está necessitando dar um upscaling na sua empresa, nos seus controles, visando um M&A, visando a entrada de um novo sócio e que precisa de tudo isso. Precisa mesmo. Eu costumo dizer, né, sempre que eu converso com colegas assim, em podcasts, ou em entrevistas, ou em eventos, a compliance é um assunto que não tem mais volta. Então, nós avançamos no entendimento da importância da governança para as organizações para um ponto em que a gente não vai mais voltar para trás. O pessoal associa compliance a obrigações, deveres, né? Cumprir uma tabela, ticar um checklist, atender uma norma. E o compliance, é claro, ele tem uma função que é associada à evidência do cumprimento de uma norma, mas o mais importante é a norma em si. A norma existe porque ela reflete algumas coisas dentro da organização. A primeira delas, mais importante de todas, a norma reflete a importância que a organização dá ao seu compromisso estratégico. Quando a organização define por estratégia que ela vai perseguir um propósito, que ela vai atrás de um valor, que ela se empenha em atingir determinados objetivos, ela não faz isso sem o mínimo de organização. Nenhuma organização consegue fazer isso sem o mínimo de organização. Ficou meio repetitivo aqui, mas, claro, sem ter tudo isso muito bem desenhado, muito bem estabelecido nas suas políticas internas, na maneira como a organização cria e define seus processos, não adianta, você não consegue alcançar os seus objetivos. O compliance entra lá na ponta como uma forma de evidência de que aquela instrumentalização das ideias de propósito, de objetivo, de estratégia, tão bem postas, tão bem definidas nos processos e nas normas internas da organização. Então é simples assim, estratégia, propósito. Quando eu estou criando a minha empresa, então eu desenho ali meus processos, estabeleço as estruturas que vão operar dentro daqueles processos, que sistemas vão sustentar isso aí tudo, e lá na frente evidências vão ser geradas. Aquilo lá é a conformidade, é a visão de que aquilo que você se comprometeu a fazer, a maneira como você direcionou o propósito da sua organização para todos os seus stakeholders, está acontecendo exatamente do jeito como você definiu. Aquilo lá é o compliance. E nós não vamos mais ter volta. O compliance é a maneira como você exterioriza para o mundo externo, para todos os stakeholders, que aquilo que você se comprometeu a fazer realmente está acontecendo. Então você fala assim, como é que eu provo, como é que eu dou evidência para um regulador? Como é que eu dou evidência para a minha cadeia de valor, clientes, fornecedores? Como é que eu dou evidência
para os meus empregados, como é que eu dou evidência para a comunidade que está no entorno da organização. Todos esses caras que eu falei são stakeholders. Como é que eu dou evidência para esses stakeholders de que o propósito que eu me empenhei em seguir, que eu disse para todo mundo que eu vou seguir, que eu vou gerar valor daquela maneira, como é que eu provo que aquilo que eu falei que eu ia fazer está sendo feito? É a conformidade, é o compliance. E essas coisas, em uma grande medida, elas são dispostas de uma maneira através da qual todos aqueles stakeholders conseguem ver. Dentro dos princípios que regem governança, o IBGC soltou há pouco tempo atrás a 6ª edição, transparência é um deles. Transparência, em grande medida, reverte para todos aqueles stakeholders a maneira como você executou as suas atividades, a maneira como você atingiu, está em conformidade com as coisas que você se comprometeu a fazer, em uma palavra, compliance. Isso não vai ter volta, viu, Anegues? E aí, como você bem disse, o compliance permeia todas as áreas da organização, as áreas de negócios, as áreas de suporte e sustentação, TI, área tributária, contabilidade. Ela é a razão de ser e ela é tudo aquilo que é tratado no dia a dia por uma área muito importante da organização, a área de controles, né? Várias organizações, é claro, nem todas as organizações têm porte tal que aguente, né? Que tenha capacidade para ter uma área só de controles, né? Uma gerência de controles, governança de controles, e aí cada organização dá um nome, né? Muitas não conseguem, porque não tem porte, mas outras têm uma área específica para isso aí. Você vai na literatura, né? O que a gente chama de segunda linha. É a segunda linha. Antigamente o nome era até mais objetivo em relação àquilo para que se prestava essa estrutura, né? Segunda linha de defesa, né? O nome atual é simplesmente segunda linha. A primeira linha está ali nas próprias funções e operações cotidianas, a segunda linha estaria numa área de controles e governança, e a terceira linha é auditoria. Então, para as organizações que têm um porte tal que aguente ter uma estrutura só de controles, a segunda linha, o dia a dia dessa turma, como eu falei há pouco, é compliance. Entendeu? E é esse o pessoal que imediatamente é atingido, é para essa turma, para essa função interna, que apontam os dedos quando alguma coisa revela que houve uma infração a uma norma interna. Então, quando tem algum escândalo contábil, um escândalo financeiro, uma grande fraude que causa uma repercussão muito ruim no mercado, imediatamente CEO, CFO, né, os grandes líderes, as grandes posições executivas são vistas e a área de controles. Governança e controles, ou nomes assim parecidos com esse. Né? Não sei se eu fui em linha assim com o que você queria atingir como a primeira abordagem do tema, né? Mas é isso, não tem volta. A gente teve aqui com o Alcides Braga durante esse mês passado, né? Ele é o presidente da uma empresa chamada Truckvan. O Alcides, ele hoje a Truckvan, ela adentrou na estrutura societária do grupo JSL, que é um dos maiores players logísticos, né, do país. Mas ele falou aqui que para que ele chegasse lá naquele momento, de ter essa oportunidade de entrar esse novo sócio, ele passou 5 anos preparando a empresa, vestindo a noiva, entendendo isso, né? Depois até de um trabalho que a gente fez lá com ele falou, passou a ser auditado por uma Big Four, e aí veio nesse upscaling. O que ele quis colocar aqui é que tem muito empresário aí que fatura até seus 500 milhões, que está no ponto zero desse conhecimento de compliance, e que é muito importante entender essa escala, né? Essa escalabilidade que você falou, né? Que é aos poucos, que hoje a palavra compliance é muito para as grandes empresas, né? É uma coisa que está muito para dentro para grandes empresas. E agora, na iminência de uma reforma tributária, é mais uma... Queria que você pudesse comentar um pouco isso aí para essa turma aí que está faturando até os 500 milhões, que não tem tanta familiaridade aí com esse tema aí. É mais um step, né? Então,
Você já deu um overview aqui de que tudo isso é uma coisa muito maior do que uma função jurídica, uma função financeira, uma função fiscal, mas especificamente agora na reforma tributária, o que é que isso pode ajudar ou piorar nessa tentativa de conformidade dessas empresas? A reforma tributária dá às organizações a chance de revisitar um capítulo muito importante na sua existência, que é justamente como elas organizaram a sua função interna para cumprimento de todas as obrigações tributárias, que no Brasil, convenhamos, não são poucas, né? Reconhecidamente é o país aí com o maior número de obrigações acessórias a serem atendidas. Havia uma pesquisa, né, coordenada pelo Banco Mundial, até pouco tempo atrás ela foi suspensa, né, mas a gente sempre aparecia lá na última posição do ranking em termos de horas demandadas para cumprimento de todas as obrigações, num modelo padrão de empresa que eles estabeleciam fazer essa pesquisa aí. Com a reforma tributária, esse capítulo está sendo reescrito. É uma boa chance daquelas empresas que não tinham processos bem construídos para atender a cumprimento de todas as obrigações, para que elas venham a fazer isso. É um bom momento para que as empresas venham a revisitar suas políticas, a forma como elas abordam o risco tributário. Economia tributária fortemente sustentada em planejamento tributário agressivo, de alguns anos para cá, passou a ser até mal visto. A gente volta no tempo aí 6 anos, 7 anos, 5 anos, e a gente acompanhou, né, problemas importantes aí com a Starbucks, problemas importantes com o próprio Google, né, em função de estruturas globais que eles montavam visando uma redução da carga tributária. E aí expressões como fair share of tax e coisas assim surgiram, né? Assim, é importante que você, como organização, persiga métodos que protejam caixa, né? Métodos de entender tributação que protejam caixa, mas existe um limite para fazer isso, não escrito, o limite é moral. Essa frase ela foi dita, né, no parlamento britânico, né? Uma das parlamentares lá, quando discutindo o assunto relacionado, acho que era exatamente o caso da Starbucks, mas me perdoe aqui se a memória falha, e ela falou, eu não estou muito preocupada, né, se você legalmente atingiu o que era demandado pelas normas, né? Então, o meu problema não é com a legalidade da estrutura que você montou para buscar a economia tributária, é com a moralidade. E o tax morality? Tax morality foi cunhado a partir desse episódio aí. E o que é que isso significa para nós, Aneg? Significa que há stakeholders que estão olhando como aquela organização entende a gestão tributária e como ela reparte com a sociedade as riquezas que ela própria gera. Então, quando você olha assim imediatamente stakeholders como acionista, como os empregados, como, enfim, aqueles que estão ligados diretamente à distribuição dos recursos que a organização dá em forma de lucro, esses olham sempre pelo ângulo da legalidade, estão sempre pensando assim, poxa, o máximo que a gente puder extrair de economia, calcado em normas tributárias, ou seja, sem infração de normas tributárias, vamos fazer isso. Mas nesse momento ganhou visibilidade um outro conjunto muito importante de stakeholders. Primeiro, governos, e dava para ver a insatisfação de governos com base naquelas atitudes lá do parlamento britânico e de outros tantos que naquele momento se manifestaram. E a opinião pública em geral, para a opinião pública em geral, saber que uma empresa gera muita riqueza, mas que a tributação proveniente daquela riqueza não é distribuída e não vai atingir as comunidades onde a riqueza é gerada, causou incômodo. E essas coisas entraram em pauta. Muitas empresas passaram a escrever políticas sobre gestão de risco tributário com essa visão não só da legalidade, mas também da moralidade. Eu ajudei a escrever algumas dessas políticas.
Isso se reflete na maneira como você pensa seus processos decisórios internos, né, de estabelecer as estruturas que vão gerar economia tributária e depois como você vai dar evidência de que aquelas estruturas que estão promovendo a geração de economia tributária estão seguindo preceitos não só de legalidade, mas também de moralidade. O que eu acabei de falar é compliance, entendeu? Então, a reforma tributária é um excelente momento para as empresas revisitarem as fórmulas de planejamento tributário substancialmente calcadas, por exemplo, na parte transacional, naquela parte que envolve tributos sobre vendas, sobre operações do comércio, né? Prestação de serviços da organização. Em geral, os tributos que incidem sobre as atividades transacionais, né? E você hoje, depois, se você quiser falar um pouquinho aí dessas suas funções quando você estava liderando uma grande Big Four, uma das 4 maiores, né, empresas de auditoria do mundo, e você liderou áreas importantes lá, né, como Risk and Quality, que é um prequel de tudo isso, né, o homem de Risk and Quality é o homem que vê todas as asas, né, do compliance. E falar um pouquinho dessa parte da sua carreira para a gente entrar nesse seu momento hoje de empreendedor. Sim, durante aproximadamente 8 anos, eu fazia parte da estrutura de Risk and Quality de uma grande Big Four. Risk and Quality naquele momento estava voltada para 3 grandes áreas. A primeira é assegurar que as atividades, né, os serviços eram prestados com a qualidade adequada, ou seja, que a gente impunha em todos os trabalhos os recursos técnicos adequados, o conhecimento suficiente, propício para aquele tipo de serviço, que a gente tinha níveis de revisão adequados e que nas questões que suscitavam dúvidas, né, nas áreas em que dúvidas eram suscitadas, que a gente tinha caminhos internos dentro da nossa organização para debater aquele assunto com corpo técnico qualificado e chegar numa opinião de firma bem robusta, né? Então, essa era uma função voltada para a qualidade. Uma outra função era voltada para a parte de identificação de risco de terceiros. Então, o que a gente fazia era um levantamento bem abrangente de informações ético-reputacionais sobre futuros clientes, principalmente futuros clientes. Isso em governança é chamado KYC, Know Your Customer, né? Era o que nós fazíamos lá. A gente fazia uma varredura de todas as fontes de informação que pudessem gerar dados ético-reputacionais que disparassem em nós a visão da existência de algum tipo de risco que a gente devesse ter que endereçar contratualmente ou algum tipo de risco que nos levasse a declinar daquele trabalho. Então, essa era uma outra função que a gente executava e a nossa área tinha ainda uma terceira vertente, por assim dizer, um terceiro pilar, né? Que era a promoção de treinamentos internos sobre todas as funções de compliance e o acompanhamento dos treinamentos técnicos feitos por todas as demais áreas. Então, a gente acompanhava para ver se os treinamentos técnicos ou não técnicos eram todos feitos, né, num calendário adequado, para a gente assegurar que uniformemente toda a massa de colaboradores da organização tinha lá um aparato de conhecimento técnico e não técnico suficiente para atender o que a gente fazia em termos de serviço de cumprimento das normas internas, entendeu? E naquele momento lá, surgiu a ideia, né, de numa etapa futura, né, da minha vida, me envolver um pouco mais com o levantamento de informações ético-reputacionais. Eu lidava com, na época, os meus fornecedores e hoje meus concorrentes, né, e eu via naqueles concorrentes, à época fornecedores, um gap muito grande de conhecimento de governança pelo lado de dentro das empresas. Na maioria dos casos, das situações, que eles eram prestadores de serviços que
eram formados por pessoas substancialmente de tecnologia que entendiam uma dor, que entenderam uma demanda e criaram ferramentas para atender uma demanda, mas elas não tinham o background funcional como eu tinha, elas não tinham participação em uma estrutura corporativa, né, que permitisse ver aquele tipo de problema por dentro. Nós na Ético temos, né, eu e os meus sócios, nós todos temos na Ético passagem por estruturas corporativas de governança. E aí, talvez sejamos no mercado hoje, Anegues, a única empresa que opera no segmento de governança. Nosso foco é integridade de terceiros, não? É due diligence de terceiros, é background checks, é KYC, Know Your Customer, é a maior parte que a gente faz. E nós, talvez sejamos no mercado a única empresa que tem pessoas que passaram por essas funções corporativas internas na liderança da empresa. E aí, por conta disso, né, todos os nossos produtos eles foram desenhados com a visão do próprio usuário, do colaborador que opera na área de governança e integridade de terceiros. Essa talvez seja aí o principal, talvez seja esse o principal elemento diferencial do que a gente faz, e a gente escuta isso dos clientes. Quando eles estão lidando com as nossas ferramentas, eles falam, não, entendi, não, vocês pensaram com a nossa cabeça, não é assim que a gente trabalha. Isso foi o embrião de tudo em 2020, então aí eu mergulhei no negócio de cabeça, né? Ele já estava sendo estruturado naquele momento, aí eu assumi a liderança do negócio e estamos aí até hoje, né? Há pouco mais de 4 anos, tocando a Ético. A Ético, ela fornece, se você puder, para esse empresário de 500 milhões a 600 milhões de faturamento, o que é que as soluções da Ético podem adicionar aí no dia a dia dessa empresa? Algumas empresas no range aí dos 500 milhões, elas já têm estruturas de governança muito maduras, mas não porque elas se impulsionaram a isso de moto próprio, mas porque elas talvez ocupem, ou operem num segmento regulado que exige que esse tipo de coisa seja adotada. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma instituição financeira que fatura 500 milhões, essa instituição financeira está obrigada a adotar procedimentos de diligência de integridade de terceiros, novos clientes, fornecedores, prestadores de serviço, empregados, administradores, por conta de uma regra do Banco Central. Se você está no mercado de capitais, uma distribuidora, uma corretora, a mesma coisa, porque tem uma norma da CVM que exige isso. Se é uma seguradora, mesma coisa. Se você está no segmento de planos de pensão, a mesma coisa pela ANS e por aí vai. Então, algumas empresas desse segmento, dessa faixa de faturamento, que a gente tende a dizer que são empresas médias, né? Elas às vezes já têm uma estrutura de governança e integridade de terceiros muito robusta por força regulatória. Outras normalmente não têm, fazem um background check, elas não estão forçadas a fazer isso por conta de uma norma regulatória, elas fazem um background check bem rasinho, bem levinho quando fazem, e elas gradualmente vão percebendo a importância disso, Anegues, conforme elas atentam para o fato de que, às vezes, trazer para dentro do seu ecossistema de parceiros alguém que vem contaminado com um problema de trabalho escravo, alguém que vem contaminado com um problema sério ambiental, pode ser vazamento de um resíduo, pode ser uma invasão de terra, alguém que vem com questões judiciais muito graves, algumas delas até refletindo execuções pesadas, empresas que tenham, por exemplo, um mau comportamento em negócios com o governo. Todas essas coisas são capturadas nas fontes de informação que estão disponíveis no mundo da informação pública. E trazer para o seu ecossistema de negócio uma empresa que vem com essa contaminação, às vezes, pode te impedir de entrar num contrato, pode fazer com que aquela cadeia toda de valor não possa atender a um player muito relevante, por exemplo, uma Petrobras, né, alguém que é altamente regulado.
ou alguém que está muito conectado com governos, né? E esses empresários deram conta, portanto, de que, poxa, vale a pena fazer um investimento prévio com esse tipo de procedimento justamente para que eu não me veja impedido de operar em certos segmentos ou para evitar a situação de, por exemplo, um grande dano reputacional porque alguém descobriu que a minha loja de varejo de roupa feminina ou de crianças tem na sua cadeia de valor uma pequena fábrica em Franca com 18 bolivianos em condições de trabalho análoga à escravidão. Pronto, ferrou tudo. Para você depois tirar o estrago reputacional que esse tipo de situação trouxe para o seu negócio, vai custar múltiplas vezes mais do que aquilo que você gastaria investindo em uma pesquisa bem feitinha de background check, que eu vou dizer hoje, usando nossas ferramentas, não chega a R$100. É barato. É um investimento pequeno para um retorno potencial muito grande. A gente falou do caso de trabalho escravo, mas isso existe aos montes em várias outras áreas de atividade. A gente pode falar aqui, trabalho infantil, entendeu? Problemas ambientais, invasão de terra ou outras coisas assim. E como é que você controla isso na sua cadeia de valor? Controle você não tem. Você considera que a conduta dos executivos na pessoa física também pode refletir essa questão aí do background check? Por quê? Estou perguntando isso. O Ricardo Amorim, há pouco, lançou um vídeo lá que até me inspirou. Eu escrevi um pequeno artigo lá por LinkedIn de que a função daqui para frente dos CEOs das grandes organizações, das médias organizações e das micro-organizações, vamos falar assim, eles tendem a se tornar, no mundo moderno, micro-influenciadores nas suas redes sociais, no seu ambiente de negócio, né? Então, ele disse que é uma tendência mundial que o CEO agora não vai ser mais aquela figura que está lá atrás. Ele vai estar lá na frente, na rede social, influenciando aquela comunidade que a empresa, porventura, identifica como clientes, stakeholders, sendo a voz daquela linha de produto, né? E aí eu pensei assim, se esse cara vai estar tão exposto de frente agora, tendo essa tendência de estar cada vez mais nas redes sociais e falando do seu produto, dos lançamentos, de todas as letrinhas do ESG, esse cara também, se tiver um problema reputacional, contamina todo esse ecossistema que ele, porventura, vem desenvolvendo com a cara dele agora, com a imagem dele. Então, eu queria saber como que esse tipo de ferramenta também pode ajudar os executivos a poderem monitorar a sua situação de reputação, de exposição de imagem. É isso, é exatamente isso. Você não consegue dissociar a imagem de um executivo da imagem da empresa de uma maneira absoluta, não dá. Então, se tem um executivo com problemas reputacionais no mercado, isso vai se refletir negativamente na empresa também, sem dúvida nenhuma. Por mais que seja uma pessoa discreta e tudo mais, em alguma medida vai causar uma influência adversa na imagem reputacional da empresa. Vou dar um exemplo aqui, né? Eu vivenciei uma situação que era assim, era uma rede de franquias, eles estavam expandindo isso para uma certa região do Brasil. Naquela região, eles encontraram um parceiro que tinha o potencial financeiro para ajudá-los a alcançar os planos deles, né, a quantidade de lojas e tudo. Era uma empresa ligada à área de alimentos e esse negócio da área de alimentos tinha uma proposta ecológica muito, muito forte. Então, uma pegada verde, só terras demarcadas, só terras privadas que não tenham problemas de invasão de terra demarcada e tudo mais. E aquele parceiro potencial, que era uma empresa que já tinha experiência em subfranquear outros negócios, ia fazer a mesma coisa com aquela rede de franquias. Contrato fechado, já estava avançando, já estava lá na frente, né? E aí lá na frente é que eles vieram a descobrir que um dos donos da empresa, desse potencial parceiro,
tinha fazendas, né, de criação de gado de corte, com vários problemas no IBAMA, ligados à invasão, né, de terra da União. Multas, questões de desmatamento. Não dá para você trazer um parceiro desse para dentro do negócio para expandir numa determinada região e cair no conhecimento de todo o público que vai ser atingido pela sua marca que um dos franchisers, né, sub-franchisers para aquela região tem um problema ambiental que é frontalmente contrário à proposta da marca. É contaminação imediata. Já não dava mais para voltar atrás. Contrato firmado, eles foram lá vendo o contrato. Não tinha nada que, assim, diretamente ajudasse aquela rede de franquias a dizer, olha, você tem um problema deste tipo e por ter um problema desse tipo, eu vou exercer o meu direito de exit, né, de sair do negócio. Não tinha. E eles tiveram que levar essa disputa primeiro para um árbitro, né, e depois avançou, acho que eles chegaram a algum acordo lá no final. Os investimentos que eles já tinham feito foram perdidos, né? Porque eles não iam avançar com aquele parceiro. É claro, o investimento que o parceiro fez também foram perdidos. Então, os dois ali saíram com uma sensação de perda. Mas isso poderia ter sido evitado se o background check tivesse sido feito meio ano antes. Naquele momento, eles iam falar assim, olha, um dos sócios dessa master franchiser da região tem um problema ambiental, a gente não vai poder seguir com o contrato, né? Infelizmente, não dá para ir para frente, porque um desses donos aqui tem uma circunstância na sua vida pessoal que é contrária aos propósitos da empresa e a gente pode contaminar a marca. Não fizeram. Gastaram dinheiro, muito mais do que os R$100 que eu falei. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente olha o parceiro e olha também quem está no quadro de sócios administradores daquele parceiro, né? A gente olha o conjunto completo de informações. Ao custo de menos de R$100, eles teriam evitado um problema que deve ter ido para casa de um par de milhões, aí, certamente não só em indenizações sendo pagas, mas gastos com advogados e, claro, desperdício de dinheiro com marketing, com formação de planos de negócio. Isso tudo foi desperdiçado naquele momento lá. E assim, parecido com esse caso, Anex, eu tenho uma coleção, tenho um livro de pequenas situações em que não ter uma estrutura de governança com um compliance bem implementado poderiam ter evitado problemas, e eu tenho casos ao inverso, em que a estrutura de governança com o compliance bem montadinho evitaram problema. E para uma grande empresa, isso aí como café da manhã, né? Tem que ter, porque senão... Tem que ter. Para uma grande empresa é terça-feira de manhã, rotina interna. Para uma empresa que está chegando ou tem aspirações de chegar naquele nível de grande empresa, né? E que não seja regulada, que já não está obrigada a fazer isso, minha melhor recomendação é faz. O investimento não é grande, o retorno é importante, não só em termos de riscos que você tem condição de antecipadamente evitar, prevenir, né? Mas também porque fazendo isso dentro de uma rotina de monitoramento, você tem como em tempo real identificar aquele parceiro ao qual você vai endereçar uma comunicação corretiva. Então, veja, uma empresa que tem uma estrutura de compliance, governança compliance importante para essa parte de diligência e integridade de terceiros, ela acaba na sua cadeia de valor tendo um papel indutor, né? Ele consegue se direcionar aos seus parceiros que têm um problema para dizer, olha, antes que esse problema chegue num ponto tal em que a gente tenha que dispensar o relacionamento comercial com você, por que você não adota esse procedimento? Deixa eu te ajudar. Vamos colocar aqui um processo de treinamento, vamos incorporar boas práticas nos seus processos internos, entendeu? Então, esse player médio, ele tem uma oportunidade única. A gente falava da área tributária, que é mais para fins internos, mas ele pode, com o compliance, fazer isso inclusive com seus parceiros, né, de assumir um papel indutor.
assumir protagonismo na sua cadeia de valor como a organização que aponta para os melhores caminhos a um custo, muitas vezes marginal. Entendeu? Para as grandes empresas que têm, assim, de um porte de companhias aéreas, já empresa de outro patamar, onde já tem uma familiaridade e já toca em processos com SOX, né? Se tu pudesse fazer um paralelo aí das práticas de SOX, para quem não sabe, você também vai dar um overview aí, com as práticas de governança e como essa ferramenta pode ajudar uma empresa até que já tem, digamos que em esteira já rodando processos de SOX ou que esteja começando a adotar. Sarbanes-Oxley, né, foi uma norma aprovada pelo Congresso americano, que era dirigida às organizações e também a quem auditava essas organizações numa época, e aqui já vão 20 e poucos anos, né, em que houve um escândalo muito forte lá nos Estados Unidos por conta de uma instituição que quebrou, a Enron, né? Era uma instituição que operava na área de energia. Eles negociavam energia e eles faziam mais dinheiro, pelo que eu pude entender, em spread nesse tipo de transação do que vendendo mesmo energia como distribuidora, né? Isso acabava gerando dentro da sua estrutura de valor uma posição relativamente alavancada, né? Muitos dos analistas dos balanços, né, da Enron na época diziam: puxa vida, você tem uma estrutura de valor aqui que é muito parecida com a de uma instituição financeira. Por que você não tem processos internos de entendimento de risco semelhante ao das instituições financeiras, né? E eles ficavam bravos ali nas conferências, né, como companhia aberta. Acabaram quebrando, né, e arrastaram junto com ele a auditoria que auditava o seu balanço na época, que era Arthur Andersen, né? Arthur Andersen também foi responsabilizada. E na continuidade desse escândalo todo, então, vieram as normas da Sarbanes-Oxley e aí os auditores passaram a não ter só a função de olhar demonstrações financeiras, mas a estrutura de controle das organizações para emitir algum tipo de opinião a respeito da garantia de que aqueles controles realmente levassem aqueles números, aquelas informações a estarem robustas o suficiente. Uma importante parcela da avaliação de controles vem da maneira como a empresa entende os riscos que são ligados às suas operações, né? Avaliação de riscos e controles. Controles normalmente apontam para esses riscos justamente para evitar que eles aconteçam, né, ou para mitigar o efeito da ocorrência de um risco no futuro. Quando você transporta isso para a área tributária, os riscos são grandes. Os riscos são, por exemplo, de você desavisadamente estar deixando de cumprir uma norma tributária no preenchimento de uma obrigação ou no cálculo de um tributo, porque você não tem o sistema adequado para aplicar aquela regrinha muito específica. Isso pode gerar uma contingência muito grande no futuro. Riscos associados ao tipo de planejamento tributário que você adota, ele pode ser agressivo demais ao ponto dele estar colocando aquela organização numa condição contrária àquela que pode ser entendida pela jurisprudência que vem se formando. Então, eu posso ter uma jurisprudência em formação em matéria de algum assunto em disputa, e essa jurisprudência pode ser contrária exatamente ao modelo de planejamento tributário que aquela empresa adotou. E aí no futuro pode ser que aquele planejamento não possa mais funcionar daquele jeito. Em alguns casos a gente vê, né, muito discutível, né, algumas coisas até retroagindo no tempo. A STF tem algumas situações em que você aplica retroativamente algumas coisas, né? E, bom, falando aqui como o assunto Sarbanes-Oxley surgiu, como ele pode interferir na área tributária e como ele se reflete na maneira
como hoje as estruturas de governança operam, olhando para riscos de uma maneira geral, a inspiração que veio da Sarbanes-Oxley, de fato, ajudou muito. Hoje, as organizações se posicionam, existem arcabouços, né, que ajudam as organizações a fazer isso, mas houve muita inspiração pelo que aconteceu naquela época. Padrões de entendimento de risco, né? Talvez o mais famoso seja o COSO, né? E você consegue levar para dentro das organizações disciplinas, literatura, conhecimento suficiente para você entender riscos, entender como esses riscos dialogam com a sua transação, como eles podem ser percebidos ao longo do processo, e você aponta os seus controles para aquele instante do processo em que o risco pode ser percebido, e ali, então, você adota, né, o procedimento adequado para estancar aquele risco ou para saber como mitigar aquele risco, ter a resposta adequada àquele risco lá na frente, caso ele se materialize, entendeu? Então, assim, em linhas gerais, talvez eu visse assim a maneira como a contribuição da Sarbanes-Oxley se operou em relação ao mundo da governança de uma maneira geral, sabe? E na documentação, esse legado essa cultura de documentar todos os processos, né? Processos bem desenhados, né? Processos que realmente conversem com os propósitos da organização, processos que tenham etapas bem demarcadas e documentadas, eles são muito favoráveis, Anelis, à aplicação de controles. Como você vê aí, a gente falar de um recorte de 50 anos para trás, as maiores empresas do mundo eram empresas de bens de capital, né? E hoje você olha que as maiores 10, eu acho, as 10 maiores empresas na bolsa americana, né, são empresas de tecnologia, né? Aí a gente tem Apple, tem Nvidia, Google, a Meta vem crescendo bastante, e Tesla já aparece lá chegando entre os 10, né? Então é uma mudança brutal nos últimos 50 anos de empresas que vendem software, que vendem tecnologia, né? Ao invés de bem de capital, de você ver uma fábrica de carro, por exemplo, não ocupar essas posições. E essa sua solução é uma solução altamente tecnológica, né? É uma solução que está aí nesse viés também do digital, né? Você acha que esse tipo de ferramenta, para os próximos 50 anos, vai chegar num nível de alcance de todos os funcionários da organização e prestadores de serviço, além dos stakeholders? Por exemplo, a empresa está fazendo background check de todo o seu pool de funcionários e vendo, porventura, onde tem possíveis formações de problemas reputacionais dentro da sua próprio corpo funcionário. Você acha que pode chegar nesse nível aí? Eu acho que pode. Existem algumas barreiras, né, ao que a gente faz, que são, eu vou comentar aqui rapidamente, né? Mas assim, nós já alcançamos mais de 30 fontes de informação que não são brasileiras, são internacionais. A gente já tem acesso a essas fontes internacionais. E elas vão aumentar. Essa quantidade de fontes de informação internacionais, aquelas que vão estar abertas para consulta por qualquer pessoa em qualquer lugar, elas vão aumentar. Então, para aquela sua pergunta, você acha que vai ser mais fácil uma empresa global fazer um background check, digamos, uma empresa global com sede no Brasil, fazer o background check de um funcionário que está sendo contratado na Grécia? Sim. É possível alcançar isso daqui a 50 anos, sendo feito no Brasil muito antes de 50 anos, eu vou dizer. Para várias fontes de informação, já é possível fazer isso hoje. Quais são aqueles pequenos impedimentos? Há certas fontes de informação que já podem ser acessadas e que têm relativa abertura ao público, do tipo Facebook, outras redes sociais, né? O grande problema é que nessas fontes de informação você não tem só o dado relativo, por exemplo, a
comportamento daquele terceiro em relação a órgãos públicos do país onde ele reside. Nessas fontes você tem informações que têm a ver com a sua vida privada. As festas que aquela pessoa frequenta, as escolhas que aquela pessoa tem em relação a hábitos de consumo, as preferências que aquela pessoa tem no seu relacionamento de gênero, as preferências políticas que aquela pessoa tem podem estar ostensivamente manifestadas ali ou de uma maneira enviesada, de uma maneira um pouco mais discreta. Todas essas coisas que eu acabei de falar, Negues, elas não são dados pessoais puros. Nas normas gerais de proteção de dados, preferências no relacionamento de gênero, políticas, questões religiosas, hábitos de consumo, essas coisas não são dados pessoais, que é como está definido, por exemplo, na LGPD e nas normas globais. Eles são dados pessoais qualificados, são dados pessoais sensíveis. Dados pessoais sensíveis, eles não estão abertos para consulta pública sem prévio consentimento. Eles só podem ser acessados se o titular desses dados previamente consentir, entendeu? No caso das redes sociais, para quem tem rede social aberta, isso seria um consentimento? Não é. Não é. O consentimento ele tem que ser expresso. Expresso. Se você, por exemplo, vou consultar o Poder Judiciário brasileiro para ver se há processos judiciais nos quais aquela pessoa está envolvida. Aquilo é um dado público. À exceção dos processos que têm segredo de justiça, que não podem ser acessados, todos os demais são dados públicos. Esses você pode acessar sem o prévio consentimento, desde que haja um legítimo interesse. Por exemplo, quando você está em vias de contratar aquela pessoa, em vias de fechar um contrato com aquela pessoa, ou porque você está submetido a uma norma regulatória que te exige aquele procedimento, entendeu? Então, existe lá no artigo 7º da LGPD, aos ouvintes aí que tiverem interesse, uma lista de situações que autorizam um terceiro a investigar dados pessoais, não dados pessoais sensíveis, dados pessoais sem prévio consentimento. Dados pessoais sensíveis, esses só podem ser consultados com o prévio consentimento. Dados pessoais sensíveis são aqueles ligados, por exemplo, a preferências no campo do gênero, políticas, questões religiosas, a ficha médica da pessoa, um dado pessoal sensível, entendeu? E outras coisas que já existiam até antes da LGPD, né, a parte da privacidade e a parte da intimidade, essas aí também são categorias, né, também passaram a ser categorizadas como informações pessoais ou dados pessoais sensíveis. Então, esses aí, você pode pesquisar, você pode perquirir, sim, com prévio consentimento. Se você for usar aquele dado para qualquer fim, só com prévio consentimento. Se você não for usar o dado, você entrar na rede social da pessoa só para conhecer, ver as informações, as novidades, aí você não precisa de consentimento. Mas se você for aplicar algum tipo de ação em cima dos dados que você coletar para contratação futura, que você está selecionando candidatos, bom, então nesse caso só com prévio consentimento. Acho que na prática as empresas que têm a oportunidade, por exemplo, de observar a rede social de um indivíduo e tomar uma decisão de não contratação, de no-go, por um perfil que porventura esteja desalinhado com o métier da organização, isso fica aí numa cortina de fumaça que ninguém vai saber, né? Eu prefiro pensar que as organizações não fazem isso, porque dependendo do tipo de decisão tomada, e não tem jeito, quem toma essa decisão é sempre um ser humano em algum momento, né? Ou vai passar por uma revisão de um ser humano. Essa decisão pode ter um viés. Se essa decisão tiver um viés e isso resultar em um cenário de potencial discriminação, aquele terceiro, aquele futuro candidato, ele tem uma ação contra a empresa. Então o assunto é muito sério, eu sempre prefiro pensar que isso não acontece
talvez aconteça, como você falou, behind the curtains, né? Mas eu prefiro imaginar que não. Se acontecer e aquele terceiro entender que houve uma circunstância de não contratação resultante de uma discriminação, ele tem ação contra a empresa. Teve um empreendedor que veio aqui que ele lidera a implantação de franquias de café, Mr. Black Café, Homero Chemali. E ele falou aqui abertamente uma situação que ele identificou de uma empresa de recrutamento de RH que não tinha contratado um funcionário lá para eles por obesidade. E aí ele foi, descobriu, contratou esse funcionário e trabalhou uma mudança mental na vida dele, de emagrecimento, de reprogramação mental em cima disso, e colocou laudas negativas nessa prestação de serviço de RH. Ele falou aqui, desse podcast aqui, uma coisa incrível assim, né, nos dias de hoje, né, isso bem de forma velada. E ele abriu aqui essa situação que mudou inclusive a vida da pessoa, de dar uma nova consciência. Então assim, a gente, por mais que o mundo esteja bem aberto, uma hora ou outra isso pode acontecer e é de forma meio que velada ainda, né? Então você acha que de fato no mundo lá na frente, essas informações todas elas vão estar disponíveis para a empresa, exceto com essas travas aí da LGPD, né? Dos dados que são sensíveis, né? Dados pessoais Das sensíveis pessoas sensíveis. só com prévio consentimento. Imagino que a gente vai alcançar um nível de tecnologia que vai automatizar o consentimento, né? Algumas coisas vão acontecer com a evolução tecnológica que vão tornar esse processo, ou vamos assim chamar, a experiência da conexão entre empresas e terceiros mais fácil. Os consulados já devem ter esse tipo de... Ou como é que os consulados... Essa ferramenta seria excelente para os consulados no seu processo de emissão de visto, sobretudo um consulado americano, por exemplo, né? De ter uma ferramenta dessa à disposição para poder olhar, né, de forma mais assertiva para a emissão das estampas de visto, né? Certamente que eles fazem. Eles fazem alguma coisa já muito, muito próximo disso aí, né? Eles fazem muito. Algumas situações da LGPD não se aplicam a atos de governo, tá certo? Ou atos de Estado. Então, aquilo que pode ser entendido como discriminação, não contratar uma pessoa porque ele tem simpatia pela forma de entendimento político do Hamas. Tirando aqui que possa tangenciar o terrorismo, né, mas a percepção política, a inspiração política do Hamas. Não contratar uma pessoa que tenha, digamos, não vou nem usar admiração, mas que tenha simpatia com esse tipo de coisa, pode ser entendido como discriminação. Mas para um ato de Estado, isso não vale. Porque o Estado brasileiro pode não admitir o visto a um visitante, a um turista do exterior, se ele realmente ocupar uma posição de cúpula no Hamas. E acredite, os governos têm como chegar nesse tipo de informação, viu, Anéis? Sim, né? Então, algumas travas que a LGPD, as normas gerais de proteção de dados, impõem ao mundo corporativo, né, a nós que estamos aqui fazendo negócios, né, não se aplicam a atos de Estado ou atos de governo. Então, para certas instâncias, não dar visto para alguém que tenha certas inspirações políticas e ocupe posições elevadas em certas instituições políticas é permitido, é aceitável, é regular, faz parte da política de Estado. Então, dá para entender por que os Estados Unidos, o Brasil e outros países, alguns de uma maneira mais aguda, outros de uma maneira mais branda, fazem essas investigações e tomam decisões a respeito de visto baseado nessas informações que eles capturam. E pode acreditar, eles têm uma capacidade bem maior do que eu de capturar essas informações aí, entendeu? Como é que as empresas se conectam a esse ecossistema da ético e
quais são as soluções que estão lá abarcadas no seu ambiente digital para que as empresas possam utilizar desse serviço? Muito fácil. Contato@etico.com. Não teve chance de memorizar isso aqui no podcast, entra no nosso site, etico, ethquo.com. Entre em contato com a gente tem lá no site uma visão rápida do que a gente oferece, mas para não roubar tempo aqui no nosso bate-papo, tudo que tiver no ciclo de relacionamento com um terceiro e que envolva a análise reputacional desse terceiro, a gente cobre. Então, por exemplo, na primeira etapa de um ciclo, quando você ainda está dialogando com o terceiro e quer saber se aquele terceiro tem algum desvio ético reputacional relevante, nós temos produto para isso. Nossas pesquisas de background check, KYC, são dedicadas a isso. Não vi nada muito importante no mundo das informações públicas que as ferramentas da Ético trouxeram para mim. E agora eu vou pegar informações do próprio terceiro, que informações são relevantes e que não estão no mundo da informação pública. São informações que o próprio terceiro tem. Nós temos um questionário de onboarding que vai orientar, vai governar esse processo de coleta de informação privada junto ao terceiro. Ele sabe para quê, ele dá consentimento. E ali você consegue avaliar se naquele conjunto de informações, naquele conteúdo, existem coisas que vão levar você a uma segunda reflexão a respeito do estado ético, reputacional e outros riscos relacionados àquele terceiro. Trouxemos aquele terceiro para dentro de casa, passou pelo meu background check, ele fez um questionário de integridade legal, já está com a gente há um tempinho e agora eu quero ver se alguma coisa mudou. A gente tem uma ferramenta específica para monitoramento de compliance. Então vamos refrescar as informações a respeito daquele terceiro para ver se houve alguma flutuação naqueles dados que são importantes do ponto de vista ético reputacional que demandem que a gente tome algum tipo de atitude. Temos uma ferramenta específica para monitoramento. Mais adiante, olha, agora eu quero ver como é que aquele terceiro se conecta com a minha área de negócio. Será que tem algum conflito de interesses aqui? Nós temos uma ferramenta específica para ajudar a identificar potenciais conexões indiciárias de um conflito de interesse, que possam estar levando a minha área de compras, caso seja um fornecedor, a não explorar a equação comercial ideal com aquele terceiro. Ou a mesma coisa caso seja uma área de vendas em relação, nesse caso, a um cliente. A gente vê se há conexões entre áreas de vendas e áreas de compras e clientes e fornecedores, respectivamente, que possam ser indiciárias de algum conflito de interesse. E se existir, uma investigação interna que a empresa vai fazer vai identificar se aquele terceiro teve algum tipo de condição comercial mais favorável e, claro, aí subtraindo o valor da organização. Então a nossa proposta é assim, de ponta a ponta, end-to-end, de cobrir todos os momentos dentro de um ciclo de relacionamento com o terceiro em que seja importante você fazer uma aferição da existência ou não de algum risco ético reputacional ou de algum outro que seja frontal às políticas, né? Voltando aqui, a governança, as regras de governança da organização e ajudar as empresas a ficar em conformidade com todas essas normas. Mais uma vez, né? A palavra compliance, ficar em compliance com todas essas normas aí. Existe algum pensamento de monitoramento das empresas, que a gente fala muito de conformidade e background check, é no onboarding do fornecedor ou do stakeholder na organização, é aquele início de relacionamento. E aí ele entrou, passou por isso, fez um péssimo serviço, saiu brigado e durante a prestação do serviço houve problemas, como acontece em toda a prestação do serviço, e o prestador lá saiu com uma péssima imagem daquela organização. Terminou o contrato e a relação ficou horrível. Existe alguma forma de monitorar essa parte desse relacionamento, da prestação de serviço até a saída dele, que seria o término da prestação do serviço? Bom,
Se ele prestou um mau serviço, o que ele fez acabou gerando uma leitura da sua capacidade técnica negativa. Uma leitura negativa da sua capacidade técnica pode levar a organização a incluir aquele terceiro numa lista de empresas com as quais ela não quer mais ter relacionamento. Cada empresa dá um nome, né? O nome mais comum é uma grey list. Nós temos algumas empresas na Ético que estão no nosso grey list, com as quais nós não queremos ter mais relacionamento. E nós geramos para as empresas a oportunidade de bloquear a tentativa de relacionamento oblíquo por aquele terceiro que está na grey list. O que a gente faz? A gente pega a informação daquele terceiro, expande essa informação em vários níveis de parentesco e participação societária. Isso entra num banco de informação nosso. E se aquele terceiro abrir um CNPJ novo, colocou os mesmos sócios, ou colocou um parente, para tentar continuar o negócio com a organização por uma via oblíqua, entrar numa nova RFP, fazer uma nova venda embaixo de um novo CNPJ, mas lá por trás é o provedor antigo, Ele vai ter o mesmo background técnico para prestar o serviço ou pode passar na RFP, né? Dependendo. pode passar, mas se um cliente nosso tiver com a gente a contratação desse acompanhamento da grey list, a gente pega. A não ser que seja realmente um laranja, alguém que não tem relacionamento nenhum com aquela empresa, foi colocado ali no front, né? E não aparece nenhuma conexão com os antigos sócios. Mas se existir, a gente tem como avisar a empresa. Ó, aquele cara que pisou na bola com vocês aqui no campo técnico, né? Acabou prejudicando num contrato, fez vocês terem que pagar a multa. Está tentando abrir uma empresa. Está vendo esse fornecedor que está se candidatando nessa RFP? É aquele cara tentando abrir uma empresa nova, está aqui o CNPJ dele com 3 meses. É o mesmo cara, ou então o primo dele, que está tentando, e aí a empresa vai avaliar. Se vai dar uma segunda chance, se vai bloquear, se não passou. E a gente pega pelo nosso, uma fonte de informação qualificada, customizada para cada empresa, que a gente chama de grey list, entendeu? Isso é online, é um relatório Isso é em tempo real. em tempo real. Colocou o CNPJ, a gente roda isso em poucos minutos e a área de compliance já vai ver se aquele fornecedor novo tem alguma conexão com alguém daquela grey list, entendeu? Se tiver, aí eles vão avaliar, né? Sempre tem que dar uma checada para ver se não é também uma coincidência, né? Pode ser que o primo daquele provedor anterior tenha uma empresa concorrente, não tem nenhuma conexão e, por uma mera coincidência, o primo ganhou a concorrência e vai tocar o negócio. E se a gente for passar aqui nas considerações finais aqui para você dar um recado para esse empresário desse despertar para essa condição de ser uma empresa em compliance, se isso pode afetar os negócios dele daqui para frente, sobretudo se ele quer crescer, se ele quer trazer um novo sócio para a empresa dele, se ele quer abrir capital ou se ele quer simplesmente um investidor, né? Um investidor para poder alavancar o seu negócio. Por que é importante ele pensar em compliance? A minha frase, né? Governança e compliance não tem volta. Os níveis, as barras têm subido ano a ano e elas não vão mais descer, elas só vão subir. Então, esse empresário que ainda não se ocupou de pensar na sua estrutura de governança e compliance, faça isso. Ele tem a chance de fazer isso e ser o protagonista dessa matéria na sua cadeia de valor, como eu falei há pouco, induzindo, né, sendo o indutor das boas práticas por toda a cadeia de valor, e aí todo mundo está ganhando. E ele pode não fazer e acabar sendo expelido de alguma cadeia de valor na qual ele tem posição, justamente por não ter, nas suas práticas de governança e compliance, alguma coisa comparável com aquela que o principal player tem. E se isso tiver sendo investigado por um terceiro, que já tem uma posição empresarial, já tem uma posição corporativa mais robusta, a falta de uma estrutura de governança e compliance pode ser um ponto negativo, sim. Simplesmente porque aquela empresa pode estar mais aberta, pode estar mais exposta
a admitir parceiros que não passariam na régua de valor da empresa que está adquirindo. No processo de M&A já tem sido, Anex, cada vez mais comum não só investigar desvios ético-reputacionais da empresa e dos seus administradores, mas as grandes empresas adquirindo estas empresas target já estão olhando para fornecedores e clientes das empresas target, fazendo uma pequena seleção ali para ver se aqueles clientes e fornecedores estão sendo contratados com uma régua de governança, de integridade, semelhante àquela que a empresa compradora tem. Porque se não for, o que acontece é que a empresa compradora, ao adquirir a target, vai ter que descontinuar negócio com alguns fornecedores, descontinuar negócio com alguns clientes que não estejam aderentes a essa régua de integridade. Isso significa fazer aquele negócio perder valor. Então, se aquela empresa não tiver processos semelhantes à empresa compradora, ela pode ter um valor relativo para aquela empresa compradora menor do que aquele valor que é percebido por ela própria, justamente porque aquela empresa compradora pode ter que dispensar clientes e fornecedores no D0. Isso num processo de due diligence já é possível mensurar isso em alguma nota, no relatório? Como se chama essa parte do relatório? É possível sim. O mais comum é você ver nos relatórios de due diligence a diligência financeira, a diligência de contratos, a diligência ambiental, muito comum, de uns 7, 8 anos para cá, a diligência tributária, trabalhista, e agora está entrando um campo que é o de diligência de integridade. Nós assessoramos empresas de consultoria que fazem diligências de due diligence para empresas interessadas em comprar negócios, e ele já tem pedido para nós para fazer essa fotografia, uma diligência de integridade da carteira de clientes e fornecedores da empresa target e da própria empresa e dos seus administradores. E aí a gente faz, é uma coleta de informações, a gente tira uma foto um pouco limitada, né, de clientes e fornecedores, uma amostra, e a gente identifica se naqueles clientes e fornecedores há algum tipo de desvio, quanto mais, que aponte para a empresa compradora que aquela empresa target tem uma régua muito baixa na avaliação de integridade dos seus parceiros. Porque se for baixa demais, talvez no D0, aquela empresa compradora tenha que dispensar clientes e fornecedores, e isso faz a empresa que está sendo comprada, a empresa adquirida, perder valor. E já está sendo um capítulo de relatório de due diligence. Muito bem. E aí a máxima, quando você compra uma empresa, é incorporar aquela receita, né? Aquela receita que você, porventura, tinha ticado no capítulo financeiro e validado com o capítulo tributário, ele não vai acontecer porque você não consegue rodar esses novos faturamentos, esses novos recebimentos com a carteira teoricamente podre de cliente e fornecedor, né? Não vai acontecer. Você pode ter que dispensar. Às vezes, você só tem que dispensar 4 clientes e 4 fornecedores, numa massa de 200 clientes e 300 fornecedores. Mas se esses forem os clientes e fornecedores principais, do tipo, esses fornecedores são críticos com o produto que eu vendo, esses clientes representam, embora só 4, 30% do meu faturamento líquido, Anex, o valor despencou. Aquela empresa não vale mais para aquele comprador aquilo que o vendedor acha que ela vale. E como é que você explica? Você nem tem como explicar isso para o cara. Você sempre vai dizer assim, olha, sinto muito, mas se você... Eu vou fazer o seguinte, vou voltar daqui a 1 ano e meio. Daqui a 1 ano e meio, vai subindo a régua, troca esses fornecedores, requalifica aqueles clientes, né? Ajuda como elemento indutor aqueles caras a subir a régua junto com você ou substitua, né, por outros. Aí a gente volta a falar de negócio, porque agora se eu comprar você, você não vale para mim aquilo que você acha que você vale. Que eu vou ter que dispensar integrantes dessa cadeia de valor que são tão críticos que o seu negócio deixa de valer 50 milhões num fluxo de caixa descontado e passa a valer 30.
E numa média de ponderação, esse capítulo de integridade ele tende a ter um score cada vez mais relevante, né, na consideração da pontuação final da empresa, né? Eu acredito que é o que vai acontecer, que ele vai, no mínimo, ganhar o mesmo status que a diligência financeira, que a diligência de contratos, ou jurídica, né, como você queira chamar, já tem hoje em dia. Então ele vai, certamente, ficar num nível de importância igual aos outros. E, Anegs, é assim, na prática, né, quando uma empresa compradora identifica um negócio potencial ali na frente e vai trazer todo o valor que aquele negócio representa para dentro do seu negócio, ela não tem uma visão completa de tudo que acontece lá dentro. Aquilo que vai levar o tomador de decisão a caminhar por fechar ou não fechar o negócio vão ser as evidências que aquele comprador tem pela diligência e por aquilo que os controles daquela empresa inspira quando ele os enxerga olhando de fora. Porque realmente você só tem como ver como um negócio desempenha quando você está lá dentro. E é por isso que é mais importante, cada vez mais importante, você levar para os relatórios de diligência as informações que sejam capazes de levar aquele comprador a mimetizar, a se enxergar, a se projetar para dentro daquele negócio com o máximo de precisão possível. Nunca será totalmente preciso, só quando você estiver lá dentro, mas todo bom consultor tem que orientar o seu cliente a buscar informações que permitam a ele se projetar lá dentro daquele negócio, vendo os riscos que aquele negócio tem lá de dentro. E é por isso que eu acho que aquele capítulo da diligência de integridade, o due diligence de integridade dos parceiros, vai ganhar a mesma importância muito em breve que os outros capítulos de um relatório de due diligence já têm, sabe? Isso pode levar uma empresa a não fazer uma transação de M&A, como provavelmente foi o que aconteceu no exemplo do seu cliente ou do seu conhecido, né? E a Júlio Simões, né? A JSL. Naquele episódio lá, de devem ter olhado algumas coisas e falar, bom, você vai ter que subir a régua. Quando você subir a régua e chegar num nível que é aceitável para nós, a gente vai falar de negócios. Um comprador, ele pode, inclusive, ajudar nesse movimento. Ele pode ajudar indicando negócio para aquela empresa target. No caso dele ele se preparou para isso, né? Ele foi, contratou o Big Four e estava... Quando ele estava já no ponto, aí chegou no momento certo esse sócio lá para ele. Mas ele falou que se ele não tivesse pago esse preço de caminhar 5 anos, que ele falou assim, cara, se você for pensar isso em 1 ano, você está morto. Você não vai fazer negócio. É 5 anos para você colocar a empresa num patamar que é uma empresa familiar para uma empresa com governança, com processos, com auditoria. E é simplesmente porque essa empresa que tem esse nível de governança, ela vai estar impedida de adquirir uma empresa que não alcance certos indicadores mínimos por norma interna. Mais uma vez é o compliance. Olha, a empresa aparentemente é ótima, mas ela não alcança os indicadores. Eu não vou fazer isso. E o administrador que tiver, Anegas, vontade de fazer isso, infringindo, forçando alguma norma, alguma política interna, leva a responsabilidade para o CPF dele, tá? É por isso que não dá para fazer, essa coisa é muito séria, compliance tem que ser levado muito a sério, sim. A sua pergunta afeta a M&A? Afeta a M&A, sim. Afeta valor? Afeta valor de negócio, sim. E afeta CPF? Afeta CPF. Afeta CPF, sim. É um investimento caríssimo, né? Não é um investimento caríssimo. Busque as informações e você vai ver que dá para você fazer com baixo custo. E qualquer que seja esse custo, isso eu já vou dizer agora aqui, porque é o meu dia a dia, eu vejo isso todos os dias. Qualquer que seja o custo, é sempre muito menor do que o que você gastaria para corrigir os impactos de um problema reputacional, de um problema regulatório que venha a surgir lá na frente que poderia ter sido detectado
pelos seus processos de governança e integridade de terceiro antes. O custo para corrigir isso lá na frente, Anex, é sempre muito maior, com advogados, indenizações, procedimentos, exposição pública, a parte de publicidade, né? Você tem que gastar para você resgatar a sua imagem. É muito mais caro do que o investimento que você faria no E controle. aquela máxima da saúde, quem não consegue ter uma alimentação saudável, uma rotina de exercício, vai pagar muito no custo da saúde com o doutor, né? É isso aí, Na gasta empresa, com o médico, né? na empresa é praticamente a mesma coisa, falando assim, um português mais simples, né? É isso mesmo. Quem não se atenta com compliance, lá na frente vai gastar com o médico, né? Que é os advogados, consultores, fiscalização, tudo isso, né? E vai sair mais caro. Vai gastar mais ainda do que teria gasto se tivesse o controlezinho implementado ali, entendeu? Por último aqui, a Ético, uma coisa é a empresa contratar todos esses serviços digitais e ter o fruto dessa rastreabilidade toda que o background check dá. Mas se a empresa não tiver condição de analisar isso, eu contrato serviço, mas eu não tenho equipe qualificada para isso. Vocês conseguem também oferecer esse tipo de serviço de meio que terceirizar a área de compliance da organização? Sim, a gente oferece terceirização da análise de resultados, né, chama de screening, e da construção de um relatório executivo bem simples. O nosso propósito não é a terceirização da função de governança e integridade como um todo, né? A gente não faz o julgamento final, mas se a empresa precisar de braço para fazer a parte intermediária do trabalho, que é inspecionar todos os resultados das buscas de informações, elas são muito volumosas mesmo, sabe? Fazer um saneamento disso, tirar falsos positivos e destacar só o que é realmente importante, esse tipo de coisa a gente faz sim. Pode delegar essa atividade para a gente e a gente faz com o maior prazer com a nossa equipe lá. Palavras finais, considerações finais para esse empresariado que nos escuta. Governança e compliance não tem volta. Governança e compliance é como uma boa alimentação, é como um bom exercício, vai fazer a sua empresa ficar muito mais sadia, vai fazer a sua empresa aparecer para o mundo dos negócios de uma maneira muito mais positiva, vai fazer a sua empresa ganhar protagonismo e poder induzir na cadeia de valor as boas práticas que você já adota e vai garantir que a sua empresa não perde nenhum negócio porque você não tem uma régua de governança comparável com aquele que seja eventualmente o líder daquela cadeia de valor, né? Então você vai poder, na sua cadeia de valor com a Petrobras, dizer assim, olha, eu tenho processos de governança e integridade semelhantes a esses que você tem aí. Claro, graduadamente ajustados ao meu tamanho e ao meu nível de risco, mas eu tenho sim como dizer que eu tenho alguma coisa comparável a você e não é por isso que você vai perder negócio com a Petrobras, por exemplo. É uma boa. Pode fazer. Quem quiser conversar comigo depois, Anex, eu não vou nem saber aqui lembrar quantos casos eu tenho de empresas que já se livraram de boas roubadas aí, reputacionais, regulatórias, financeiras e até criminais, porque tinha um background check em ordem. E tenho o inverso, empresas que se deram mal por causa disso, né? Aparece na empresa todo dia. Todo dia na imprensa, você vê alguns casos assim. E alguns são até vítimas, né? É. E não vejo o processo. Então tá aí, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, pela sua presença aqui no nosso podcast, na nossa cápsula de imersão e radar para o mundo aí, de mandar esse sinal, mandar essa mensagem aí para o mundo. Fica aí de novo aí o mercado conhecendo a Ético, essa empresa que faz integridade de processos e background check. Parece ser muito sofisticado essa conversa, mas você entrando em contato aí com a equipe da Ético, você vai ver que é uma coisa simples, que vai tocar no dia a dia da tua empresa e vai te ajudar muito a escalar essa montanha aí para que você crie equity. É bem parecido a palavra equity com ético, né? Tá em moda aí essa palavra aí, né? Repensado. Que o Flávio Augusto tem falado muito aí. Mas isso aí, se você quer colocar equity na sua empresa, contrata ético. Muito bom. Excelente, muito bom. Então é isso aí. Mais uma vez, saúde, força e fé para vocês. Nos vemos aqui nos próximos episódios. Se você chegou até agora aqui nesse vídeo, peço para você se inscrever em nosso canal do YouTube e ajuda
bastante aqui esse projeto para que essa informação que é gratuita para você possa reverberar aí na tua empresa, no teu coração, na tua jornada de empreendedor e de executivo, tá bom? Nos vemos aqui nos próximos episódios e depois vamos aqui desafiar um empreendedor aqui para bater um papo aqui com o Manuel Marinho sobre esses assuntos para que vocês tenham uma coleção prática do que é isso aí. Acho que é bastante interessante, tá bom? Então é isso aí.